Bom dia! Bom dia, gente. Estamos aqui para mais uma live Milagre da Segunda. E hoje nós vamos receber alguém muito especial. A Carol, ela escreveu esse livro aqui, gente, incrível, onde nos dá muitas dicas. Ela desenvolveu um método para que a gente possa, nós mulheres, ter uma gestão do tempo mais inteligente. Então, eu tenho certeza que ela vai poder nos passar muitas dicas preciosas que vão nos ajudar a dar aquela enxugada nas atividades que a gente não precisa fazer e gestar melhor o nosso tempo. Olá, Carol! Bom dia! Bom dia, Thaisa! Que Que alegria ter prazer! você aqui, viu? Uma honra. Alegria, ai, a alegria é toda minha, a honra é toda minha. Me senti muito feliz mesmo de fazer essa live com você. Que Como eu bom. escrevi aí no livro, você é uma pessoa que tem feito diferença nas redes sociais. O Muito Senhor tem obrigada, te Carol. levantado para esse tempo. Deus te deu um coração alinhado com o coração dele. Então, Que bom. grandes coisas estão por vir. Esse é o Amém. começo de um grande tempo do Senhor na sua Amém. vida, no propósito que Ele tem para você. O Senhor é maravilhoso e pode esperar coisas tremendas para você nesse ano, porque é isso que o Senhor vai fazer através da sua vida. Amém, Carol, amém. Que todas essas palavras de vida e de bênção também sejam uma verdade para a tua vida, para a tua casa, tua Amém, família, viu? Que amém, você também nos amém, abençoa muito. Esse livro realmente é amém. muito rico. Ele me deu, assim, hoje eu digo que me fez gestar o meu tempo com mais inteligência através desse método que eu vi que você desenvolveu com tanta sensibilidade à mulher, sabe? Que é algo que realmente Amém. são coisas que a gente precisa administrar de forma inteligente. Só uma mulher sensível poderia entender e desenvolver esse método que realmente é inteligente, não é nada assim difícil, né? Não é nada impossível de se colocar em prática, isso que é o mais legal. E então é algo que eu acho que toda mulher precisa conhecer. Mas antes, eu quero que mais uma vez te agradecer por você estar aqui e vou passar a Eu que palavra agradeço. para que você se apresente melhor, para você contar um pouquinho da tua história até onde você começou a resolver escrever esse livro. Então, olha só, Thaisa, eu sou da área jurídica, eu atuo na área jurídica, eu sou formada em Direito, e em meio a todas essas, a toda essa situação, porque nós trabalhamos fora, eu sei que a maioria das mulheres que estão aqui nos ouvindo, ou que ainda irão nos ouvir depois que a live for gravada, então nós temos assim inúmeras atividades, inúmeras Sim, responsabilidades. Então a gente trabalha fora, é casada, tem filhos, tem uma casa para poder organizar, a gente tem os relacionamentos, né, os níveis de relacionamento com os ascendentes, com os descendentes, com a família colateral, tios, primos. Então nós temos tantas responsabilidades e níveis de relacionamento e eu então me vi em meio a essa situação e meu marido, o Rafael, que até ele entrou aqui, eu vi. você viu? Ele Casal trabalha produtividade, né? casal Acho incrível. produtividade. Ele trabalha com gestão do tempo já há 10 anos. E então ele me vendo em meio a toda essa situação, em meio a tantos afazeres, ele me desafiou para que eu escrevesse com ele esse livro de gestão do tempo. E eu então fui aprofundar o conhecimento sobre esse tema que é tão relevante na nossa vida. Não existe uma pessoa na face da Terra que não tenha que lidar com o tempo. E Sim, o tempo, ele é esse recurso tão maravilhoso que Deus nos deu e nos dá diariamente. Então, todas nós recebemos uma porção de tempo diária, que são 24 horas, que Deus nos disponibiliza e coloca nas nossas mãos para que nós possamos usá-lo da maneira mais adequada. Então, em meio a isso, o Rafael me chamou para poder estar com ele escrevendo esse livro.
E eu percebi que à medida que eu ia estudando sobre o tema, isso foi me libertando de algumas coisas e foi me ajudando a gerir de uma forma mais efetiva o meu tempo. Sim. Então, por isso, eu escrevi com ele esse livro de gestão do tempo, para que eu pudesse auxiliar o maior número de mulheres que estivessem passando por aquela situação, por aquela realidade que eu estava passando. Porque eu sei o que é acordar e pensar que as 24 horas do dia não são suficientes para Sim. abarcar todas as minhas responsabilidades. E eu Então a quero ver gente que mulher que acorda. nunca passou por isso, né, Carol? Onde a gente vive numa época onde tem uma pressão muito grande para que a gente exerça todas as atividades de uma mulher de forma excelente, né? A gente não pode ser mediana em nada. Você precisa ser. Tem a pressão para você ser uma ótima esposa, uma ótima mãe, uma profissional incrível, uma mulher que cuida do seu corpo, porque não pode esquecer, né? A gente tem que ter o corpo sempre em dia. Precisa, né? Trabalhar e ainda estar no final do dia com um sorriso de orelha a orelha, como se nada tivesse acontecido, né? E isso é algo que leva as mulheres a uma estafa, né? Que gera, É, até eu acho que é uma pressão tão grande que pode gerar uma condição emocional muito pesada, né? E eu e é sei que isso. estar nesse lugar. E eu, assim, por isso, eu fiquei tão feliz com esse livro. Então, olha só, Thaisa, eu falo que a mulher que busca a perfeição, ela cai de exaustão, ela morre de exaustão. E eu me vi nessa situação. Eu queria tanto alcançar níveis tão altos de excelência em todas as áreas da minha vida, que eu comecei a me sentir exausta, entristecida. Eu percebi que alguns sonhos meus, eu tinha perdido alguns sonhos. E foi aí que eu fui estudar. Eu falei, nossa, isso não está certo. Tem coisas que nós podemos ter, existem conteúdos, discernimentos, revelação do alto que Sim. nós podemos ter para viver uma vida que vale a pena. E foi aí que eu e o Rafael, nós iniciamos o método Plena, porque o método Plena, ele enfatiza o seguinte, que nós mulheres, existe um slogan aí na sociedade que nós mulheres devemos ser poderosas. Né? Sim. Nós temos que ser poderosas, dar conta de tudo. A gente tem que ser aquela mulher que é arrojada em todos os níveis, em todos os sentidos. Só porque uma mulher poderosa, ela é uma mulher exausta. Ela é uma mulher que não tem essa completude em todas as áreas da vida dela. Porque se ela é muito excelente, muito poderosa em uma área, outras áreas da vida dela vão deixar a desejar. Então, se ela é muito arrojada na vida profissional, com certeza o casamento, os filhos vão deixar a desejar. Então, por isso nós desenvolvemos esse método, que é o método Plena, onde nós podemos ter plenitude em todas as áreas da nossa vida. Existe uma porção de tempo ideal que nós precisamos dar para todas as áreas para que nós sejamos plena. Então, o nosso tempo ele não pode ser totalmente consumido numa área só. Então, eu não posso consumir todo o meu tempo no cuidado com os meus filhos, porque senão a minha casa, o meu marido, vai carecer tempo para eles. Né? Então, assim, eu não posso investir todo o meu tempo no meu trabalho, porque senão o meu marido, os meus filhos e os meus outros níveis de relacionamento vão ficar sem tempo. Então, realmente, existe uma porção de tempo ideal para cada área da nossa vida. Eu não estou falando que essa porção ela é igualzinha para cada área, porque existem áreas que nós realmente precisamos dar maior quantidade de tempo, dependendo da fase que nós estamos vivendo da nossa vida. Mas existe uma porção que é necessária para cada área. E por isso nós desenvolvemos o método Plena, que é esse método para que a mulher ela possa aprender a gerir o tempo a ponto de ela ter plenitude em todas as áreas da vida dela. Sim, e eu achei muito incrível esse método, como eu já disse no início da live, porque são coisas que não são difíceis da gente colocar em prática, são coisas alcançáveis, o que é mais importante, porque às vezes a gente vê dicas assim tão difíceis de colocar em prática que na teoria é algo muito bonito, mas impraticável. O que não é o caso do método Plena, né? É Ele faz verdade. toda a diferença realmente e nos ensina. Acho que
é uma reeducação, na verdade, né? Do É. nosso tempo. Realmente a gente aprende a gerir com inteligência o nosso Ai, que tempo, né? legal. Então, olha E só, eu sempre falo, Thaisa, que eu sou da área jurídica. E sim, existe uma, como eu falei aqui no início, e na área jurídica a gente tem, eu sempre gosto de falar sobre um termo que ele se chama beneficiário residual. E o uhum, que seria isso? Uma empresa, quando ela está em processo de falência, quando ela está na iminência, ali está com problemas financeiros e ela entra em processo de falência, então aquela empresa vai apurar todo o dinheiro que ela tem para ela poder pagar as pessoas às quais ela deve. Então a gente tem essas pessoas que a empresa deve, ela se chama de credores. Então sim, nós temos lá toda uma lista de credores e a lei de falência, ela estabelece uma ordem de prioridade para pagamento desses credores. Então, tem alguns credores que vão receber na frente. O último credor que recebe, ele é chamado de beneficiário residual. E esse beneficiário residual é o seguinte, então apurando todo o dinheiro da empresa, todo o patrimônio, começando a pagar ali na ordem, pode ser que esses beneficiários residuais não recebam nada. Ou recebam muito pouco, porque é o que sobrou. E muitas vezes nós fazemos das pessoas que nós mais amamos e de nós mesmas beneficiárias residuais do nosso tempo. uhum, Então, às vezes, nós fazemos de Deus beneficiário residual do nosso tempo. Nós damos para Deus o que sobra sobra. ou não damos nada, porque nem sobra tempo para se relacionar com Deus, né? Então, às vezes, nós fazemos do nosso marido um beneficiário residual do nosso tempo. Então, assim, chega no final do dia, você está exausta, cansada, então você vai dar para o seu marido o que sobrou. Sim. Ou você nem vai dar nada, os dois vão virar para o lado e dormir. Ou para os seus filhos e até para você mesma. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque as mulheres, às vezes, elas fazem tantas coisas, mas chegam no final do dia e parece que elas não fizeram nada e parece que não deu tempo de fazer tudo que elas tinham que fazer. E eu estou falando aqui não como alguém que já conseguiu vencer tudo, mas alguém que entende a sua realidade e sabe o que é isso, né? Eu sei o que E é isso às vezes chegar no gera até final do dia. frustração, né, Carol? Isso pode gerar grande frustração, que vira aquela verdadeira bola de neve, que aí começa outros sintomas, às vezes pode trazer uma tristeza profunda, né? Porque a pessoa não se sente, a mulher não se sente efetiva, né? É Hoje a gente tem verdade. tanta comparação aqui nessas redes sociais, a gente às vezes olha outra mulher e entende que, uau, ela dá conta de tudo. Eu não sou uma boa pessoa, eu não sou uma boa mulher, eu não sou suficiente, porque ela consegue, eu não consigo. Então, exatamente, isso dá uma sensação de incompetência, igual a Suzy está falando aqui. É verdade. E aí, por isso, primeira coisa que nós precisamos entender é que toda comparação, ela é tolice. Né? A própria Bíblia fala que a comparação, ela é tolice. O propósito de Deus, ele é lindo e ele é específico para a vida de cada uma. Deus tem um propósito, Deus te fez com um propósito. E por causa desse plano tão maravilhoso que Deus tem para nós, é que eu realmente, assim, eu creio que foi Deus que nos deu esse método para que nós pudéssemos auxiliar algumas mulheres, pequenas ações, algumas ações chaves e importantes, para que nós possamos gerir o nosso tempo de uma forma efetiva e chegar no final do nosso dia com a sensação de que, uau, hoje o dia valeu a pena, realmente hoje eu vivi tudo aquilo que Deus tinha para mim, hoje eu pude otimizar e maximizar tudo aquilo que o próprio Deus colocou nas minhas mãos. E eu gostaria de começar falando sobre o nosso método Plena, onde essa palavra plena, Isso, ela por é um que plena? acróstico. Então, Isso. olha só. Então, olha só, plena por causa de plenitude, porque Deus fez a mulher
para que ela pudesse viver a plenitude nessa terra. Deus não fez a mulher para que ela vivesse angustiada, cansada, estafada, atarefada, né? Realmente você pode ver que a mulher de Provérbios 31, ela faz tudo, mas ela é uma mulher que tem sonhos, que tem alegria, que chega no final do dia, que tem vigor, que tem ânimo. Então, olha só, Deus nos fez para ser plenas. Mas também esse método plena, plena é um acróstico onde cada letra simboliza uma ação que nós podemos ter para que nós possamos gerir o nosso tempo com eficiência, com diligência, com eficácia e chegar no final do nosso dia sabendo que realmente nós fizemos aquilo que era necessário e nós podemos colher o fruto das nossas decisões. Então, a primeira letra do plena é o P de podar as distrações e os excessos de ocupações. Gente, então, nós vivemos... Nossa! Isso aí, a gente se pega com tanta coisa depois, a gente analisando, que fala, nossa, isso toma muito meu tempo. E você, às vezes, não tem noção disso. Isso que é o mais legal. Essa análise, ela te leva para um lugar onde você encontra tantas coisas que você faz no automático e que você não imagina o quanto isso te suga e te toma tempo. É verdade. Então, assim, hoje nós vivemos num mundo com muitos afazeres, com muitas concorrências, com muitas imagens sendo lançadas à nossa frente. Então, assim, e por isso que nós começamos com o P de podar. Podar o quê? As distrações e os excessos de ocupações. E nós começamos, eu e meu marido, nós vamos lançar agora na internet, no Instagram, e até mesmo a gente abriu essa semana um canal no YouTube, e nós vamos começar, chama um movimento que se chama o seguinte: não comece o dia pelo celular. Comece o dia com uma vitória e não com uma distração. Então, hoje em dia, qual que é a tendência da maioria das pessoas? Então, você tá lá de olho fechado, acorda e já põe a mão no celular. Primeiro porque o despertador geralmente é no celular. E aí você já pega o despertador para cancelar e já começa ali as distrações que consomem no mínimo meia hora, uma hora da sua manhã ali no início. Sim. E aí você já começa vendo coisas que vão tumultuar o seu coração, tumultuar a sua mente, né? Tumultuar o seu espírito. E aí nós estamos começando um movimento que se chama Não Comece o Dia com o Celular. Comece o dia com uma vitória e não com uma distração. Então, dentro desse método plena, do podar, a primeira coisa que eu queria falar é sobre nós aprendermos a dizer não. Então, aprenda a dizer não. E como que é isso, Thaisa? Olha só, a mulher, ela é altruísta, ela gosta de abraçar o mundo, de ajudar todo mundo, né? Isso por quê? Porque ela já tem esse instinto maternal. Sim. Toda mulher tem esse instinto. Então, eu tenho, você tem, porque a gente já nasceu para ser mãe, para cuidar, para zelar. Então, a gente tem uma tendência de abraçar. Então, abraçar as pessoas, abraçar as responsabilidades das pessoas. E nós realmente precisamos aprender a perceber o seguinte: se nós temos uma porção de tempo diária, a gente tem que avaliar se os sims que nós damos, se eles podem caber dentro do tempo que nos é disponível diariamente. Sim. O problema é que muitas mulheres, elas começam a dar sims de forma indiscriminada. Às vezes, para ela se sentir aceita pela outra pessoa, ou para se sentir admirada, ou para se sentir inserida em algum contexto. Então, ela tem uma tendência de dar sims de forma indiscriminada. Mas, às vezes, esses sims vão consumir uma grande porção do seu dia que você não gostaria que consumisse. Então, eu falo que é melhor ficar vermelha com um não do que você ficar lá amarela de raiva com um sim que você deu e que está consumindo todo o seu dia. Então, não é que a gente tem que sair falando não para tudo e para todos. Não é isso. A questão é que,
Se nós temos que dar sims para inúmeras coisas, nós temos também que dar nãos para outras coisas. Eu chamo isso de gerenciamento da coragem. Não é fácil a gente dizer não. A gente não gosta de dizer não. Né? A gente quer sempre dar um jeitinho. Esse é o jeitinho do brasileiro. Sempre quer estar bem com todo mundo, né? Sempre quer estar bem com todo mundo. E esse desejo de estar bem com todo mundo, ou de ser aceito, ou de ter mais proximidade com as pessoas, isso pode nos tirar do foco. Por quê? Porque se eu falo um sim que eu não poderia ter dado no meu trabalho, eu vou ter que falar não para o meu marido, eu vou ter que falar não para os meus filhos, eu vou ter que falar não para os meus pais. Então a gente tem que analisar o seguinte, qual é a porção de tempo que eu tenho disponível nesse dia e para quem que eu tenho que dizer sim e para quem que eu tenho que dizer não. E gerenciar a nossa coragem para a gente aprender a dizer não. Então esse é um dos pontos, nós temos feito mentorias, muitas mentorias, e a gente percebe isso, né? Que essa simples atitude de avaliar os nossos sims e os nossos nãos, isso pode nos fazer economizar uma grande porção de tempo para aplicar naquilo que realmente é importante e decisivo na nossa vida. Então, assim, e uma coisa que a gente tem que entender, que tempo livre não é tempo disponível. Então, a gente acha assim, às vezes nós temos um tempo livre, mas ele não está disponível, é um tempo para o seu descanso. Sim. Então, olha só, às vezes eu tenho um tempo livre e uma pessoa liga para você e fala assim, e aí, o que você vai fazer agora? Aí você fica, e aí você se sente coagido e não gerencia a sua coragem, você fala sim para essa pessoa, para um convite que ela te fez. Mas, às vezes, o seu tempo livre era para o seu descanso, para você estar com a sua família, para você assistir um filme na sua casa, com os seus filhos. Então, a gente tem que avaliar isso, né? Que todo o tempo disponível que nós temos, às vezes é para você ficar com os pés para cima. Às vezes é para você... tudo bem, né, Carol? Que a gente precisa desse tempo, né? Para voltar a produzir de uma forma inteligente e sem que a gente cause danos, às vezes, até a nossa própria saúde, né? É verdade, Thaís, é isso mesmo. E a mulher, ela sempre para o seguinte, quando ela acha que ela não está fazendo nada, a mulher, ela acha que ela sempre tem que estar fazendo várias coisas. Então, ela às vezes senta e ela fala assim, nossa, eu tô tendo tempo para sentar, então tem alguma coisa errada. Tem algum pratinho aí que vai despencar e que vai cair. Né? A mulher, ela sempre tem essa sensação. É verdade. Carol, então, a gente... E o que seria falar. O L? Então, olha só. Então, o L é de liberar a mente da sobrecarga cognitiva. Então, eu falo que a mulher... O que é liberar a mente da sobrecarga cognitiva? Nós temos uma tendência de guardar todas as nossas responsabilidades na cabeça. Então, a mulher, ela vai agendando os compromissos dela todos na cabeça. E aí, a nossa cabeça, ela não foi feita para ser dispensa de tarefas. A nossa cabeça, ela foi feita para pensar, para aprender, para ter ideias, e não para ser uma dispensa de responsabilidade de afazeres. Então, a nossa cabeça, ela sempre vai nos deixar na mão quando a questão é nos fazer lembrar de tudo aquilo que nós temos, de responsabilidades. Então, eu falo que as mulheres, elas acabam se tornando mulheres soluços. O que é isso, né? Ela está dirigindo um carro, aí ela lembrou de uma coisa que ela tinha que fazer e não fez. Ou então ela está lá na igreja adorando a Deus e ela... lembrou de algo que ela tinha que fazer e não fez também. Ou então ela está, não sei, em casa e ela lembra de coisas que ela tinha que fazer no trabalho e vice-versa. Você está no trabalho, lembra de coisas que você tinha que fazer em casa, responsabilidades que você tinha que fazer em casa. Então, nós temos que entender que a nossa mente, ela não foi feita para armazenar essas responsabilidades. Então, nós temos que tirar tudo da cabeça e anotar.
liberar a mente da sobrecarga cognitiva é anotar. Nós temos que aprender a anotar tudo, Thaisa. Sim. Não só, porque às vezes a gente anota só coisas da nossa vida profissional, ou então responsabilidades maiores. Mas nós temos que aprender a anotar todo meteoro que passa na nossa mente. Então existem meteoros ali que bombardeiam a nossa mente toda hora. E aí nós temos que aprender a tirar isso e a anotar. Então, por exemplo, desde coisas simples até horários de trabalho, pegar coisas, crianças na escola e dentre várias outras responsabilidades, mas a gente anotar também pensamentos como: nossa, eu tenho me sentido tão triste, eu tenho me sentido tão ansiosa. Então você pode anotar para você parar. Eu vou falar lá na frente uma outra parte do método que você parar para analisar isso e ver de que forma que você pode vencer isso e programar ações diárias para vencer isso. Ah, eu queria tanto ter um casamento extraordinário. De que forma que você... Então anota, eu quero ter um casamento extraordinário. Porque esse projeto, que é um grande projeto, que é ter um casamento extraordinário, ele precisa de ações, pequenas ações diárias, para que a gente possa alcançar esse projeto maior, né? Então, assim, nós temos que anotar tudo, desde coisas pequenas até coisas grandes. Mas a gente saber que a questão não é só anotar. Então, o primeiro passo é tirar da cabeça. Tirar da cabeça e escrever, anotar. Quando você faz isso, você torna visível aquilo que às vezes estava passando na sua mente. Então eu falo que pode falar. A Aline aqui, ó, ela escreveu assim: melhor coisa que eu fiz esse ano foi comprar um planner para anotar tudo. Faz toda a diferença. É verdade. Então, assim, quando nós tiramos da cabeça, a gente tem a certeza de que realmente aquilo vai acontecer, né? Aquilo a gente não vai esquecer. Eu falo que o menor lápis, o lápis mais pequenininho, ele é melhor do que a memória mais eficiente. Porque o lápis, quando você escreve, você não vai esquecer. Mas a memória, a sua cabeça, ela pode te deixar na mão. Você não fica refém, né, da sua memória, né? É verdade. Então, olha só, a nossa cabeça, ela corresponde a aproximadamente 2% do peso do nosso corpo. Mas ela consome diariamente até 30% da nossa energia. Então, quando nós temos que ficar nos esforçando para pensar, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer mesmo? O que eu tenho que fazer mesmo? Isso vai consumindo a sua energia e vai tomando o seu tempo. Então, vai consumindo o seu tempo. Mas quando você tem algo que tirou da cabeça e está anotado, você consegue ter mais agilidade e mais eficiência nos seus planos. E aí a gente passa para a letra E do Plena. Então, assim, eu estou falando de uma forma bem resumida aqui, porque o nosso tempo é bem pequenininho. Vocês precisam conhecer o livro da Carol. Tem que conhecer. Então, eu estou aqui com ele. É maravilhoso mesmo, assim, de verdade. Obrigada, Thaís. Então, olha só, caso você tenha interesse em adquirir o livro, é só você me mandar um direct no meu Instagram. O meu Instagram é @carolprudentemedeiros. Ou se você digitar Gestão do Tempo para Mulheres, vai cair no meu Instagram também. Sim. Então você é só me mandar um direct que eu te mando o link. E a gente tá com umas promoções aí bem legais. Umas promoções maravilhosas que você não pode perder. Vale muito, muito a pena, gente, de verdade. Ai, que legal. É um investimento pra gente. Se você tiver interesse, então me manda lá no Instagram um direct que nós vamos mandar o link para você para a compra do livro. Okay, e aproveita que a gente está com promoções especiais. A Jarbeli, acho que é o nome dela, também falou que quer. Ai, legal. Então, olha só, eu queria falar agora sobre a letra E do método Plena. E o que é a letra E do método Plena? Essa letra, Thaisa, ela revolucionou a minha vida e a minha história. Assim, eu falo que essa letra me fez discernir coisas que eu não sabia. E porque muitas vezes a gente faz tantas coisas e a gente chega no final do dia com a sensação de que, nossa,
parece que meu dia passou e eu não fiz tudo aquilo que eu queria fazer. Então essa letra E me ajudou de uma forma muito maravilhosa. E o que é a letra E? A letra E é de equilibrar tarefas de produção de ganho e tarefas de prevenção de dor. Carol, o que é isso? Então eu vou explicar aqui para você. Tudo que nós fazemos, todas as ações e tarefas da nossa vida, elas estão inseridas nesses dois grupos de tarefa. Ou é prevenção de dor, ou é produção de ganho. O que são as tarefas de prevenção de dor? São aquelas tarefas que, se a gente não fizer, a gente vai ter um problema. Mas se nós fizermos, a nossa vida vai continuar do mesmo jeito, vai continuar no ponto zero. Eu vou dar alguns exemplos para você entender depois. E o que é tarefa de produção de ganho? São aquelas tarefas que nos fazem avançar, crescer e alcançar e ter aquela sensação de utilidade, que o dia valeu a pena, de que realmente o dia foi útil, né? E fez diferença. Então, olha só, um exemplo de tarefa de produção de prevenção de dor. Nós, mulheres, nós temos essa tarefa que é de lavar vasilha. Então, olha só, se você não lava as vasilhas da sua casa, o que vai acontecer? A sua pia vai ficar abarrotada de tarefa, né? Você vai ficar tudo bagunçado, você vai ter mau cheiro, insetos e, né, vai ficar uma situação difícil na sua casa. Mas se você lavar as vasilhas, sua vida não vai mudar em nada, você não vai crescer em nada, sua vida vai continuar ali do mesmo jeito. Outra coisa, pagar contas. Pagar contas é tarefas de prevenção de dor. Se você não pagar, você vai ter um problema. O nosso nome vai ser inscrito nos cadastros de inadimplentes. Mas se você pagar as contas da sua casa, energia, água, telefone, a sua vida vai continuar da mesma maneira. Não vai mudar em nada, vai ficar no ponto zero. Mas existem as tarefas que são tarefas de produção de ganho. Que são aquelas tarefas que te fazem crescer e avançar. Por exemplo, você ler o livro de gestão do tempo é uma tarefa que vai te ajudar a remir o seu tempo. Você assistir no YouTube alguma palavra, alguma palestra, algo que vai te fazer mudar a sua forma de raciocinar, vai te fazer crescer. Você planejar o crescimento da sua empresa ou do seu negócio. Você tem um momento especial com o seu marido, de olhar nos olhos, de falar que ama. Você tem um momento especial com seus filhos, de sair para passear shopping, no parque. Isso tudo são tarefas de produção de ganho. São tarefas que vão te fazer crescer, avançar, vão te fazer se sentir útil. Mas sabe qual que é o problema da maioria das mulheres, Thaisa? É que nós preenchemos todos os nossos dias com tarefas de prevenção de dor. Eu coloco aqui, ó, olha a cabeça da mulher quando ela acorda. Então ela acorda lá, gente, ó, prevenção de dor, prevenção de dor, prevenção de dor, prevenção de dor. Então a gente acorda e fala... O que eu tenho que fazer? Então, assim, eu tenho que arrumar o café da manhã, eu tenho que arrumar minha filha para levar para a escola, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que pôr roupa para lavar, eu tenho que pôr feijão para cozinhar. E aí você começa aquele tanto de coisa ali, enchendo, consumindo o seu tempo. Mas se nós, intencionalmente, não colocarmos na nossa rotina as tarefas de produção de ganho, não vai sobrar tempo para fazer essas tarefas. Se a gente for esperar sobrar tempo para ter o nosso momento de oração, para ter um momento de fazer exercício físico, de treinar, esse tempo ele não vai sobrar, né? Então, assim, realmente nós precisamos entender que nós temos que ser intencionais nas nossas tarefas de produção de ganho. Isso é algo que eu falo muito com elas por aqui, sabe? Que a gente precisa realmente ser intencional e saber que muitas vezes os planos que a gente tem, eles só vão acontecer, deixar de sair do papel, deixar de ser sonho quando a gente começar a agir. E essa é uma live na segunda-feira justamente que tem esse contexto, sabe? Porque às sextas-feiras nós oramos, eu sempre falo isso para elas.
e na segunda nós colocamos em prática aquilo que a gente precisa, porque Deus também espera com que a gente tenha a iniciativa, né? Ele tem o prazer em reescrever a nossa história, em fazer tudo novo, mas ele espera também ver da gente atitudes diferentes, né? Que vão... Porque muitas vezes a gente espera um resultado diferente, mas a gente quer continuar tendo as mesmas atitudes. É verdade, Exatamente Thaís. isso que o livro me ajudou a colocar em prática, com inteligência, aquilo que já eram os meus planos, sabe? Sem me sentir atribulada, sem sentir no final do dia que parece que passou um caminhão por cima de mim. Então, é exatamente isso. A gente precisa ser intencional. Então eu coloco aqui, olha, tá vendo? Assim, eu faço uma listinha. Então a gente tem que intercalar tarefas de produção de ganho e tarefas de prevenção de dor. Lógico que as tarefas de prevenção de dor, elas serão sempre maiores. Então, abastecer carro, fazer compra no supermercado. Então, as tarefas de prevenção de dor, elas sempre vão ser maiores. Mas nós temos que colocar na nossa agenda tarefas de produção de ganho para que a gente possa ter essa sensação de que o nosso dia valeu a pena. Então, uma tarefa de produção de ganho que é extremamente importante para mim, Thaisa, é eu acordar e eu ter o meu momento de falar com o Senhor, de falar com Deus, de parar, de falar, Deus, né, vem aqui, toca o meu coração. Me direciona na minha vida, me direciona, porque eu quero ter paz no meu coração, eu quero ter as direções do Espírito, eu quero olhar com os olhos de Deus, eu quero ver todas as coisas da forma como o Senhor vê. E quando nós começamos o nosso dia com uma tarefa de produção de ganho, o nosso dia ele tem outra toada, ele tem outra pegada. Então nós podemos fazer o nosso dia valer a pena. Mas isso tem que ser intencional, porque se a gente deixar, a gente acorda na correria, a gente passa o dia na correria e a gente chega no final do dia cansado e na correria sem ter conseguido fazer aquilo que são pinceladas que podem mudar a toada da nossa vida, que pode mudar a nossa história, que pode mudar o nosso coração, que pode nos fazer enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu falo que uma mãe, uma esposa que consegue olhar com os olhos de Deus, que consegue ver nessa percepção espiritual, o sorriso de uma mulher, ela entra em todos os cômodos da casa. O sorriso de uma mãe, o coração de uma mãe tem o poder de tocar todos os cômodos da casa, de tocar o marido, de tocar os filhos, de mudar o ambiente e a realidade da nossa casa. Então, por isso que nós precisamos ser intencionais naquilo que faz diferença na nossa vida. E isso é uma produção de ganho. Isso é uma grande produção de ganho. Então, nós realmente precisamos ter esses olhos. Agora, isso tem que ser escrito, programado, que é o próximo passo. O próximo passo é o N do método Plena, que é de negociar um lugar no espaço e no tempo. O que é isso, Carol? É o agendar. Então, o que é o agendar? É você tirar da cabeça, pegar aquela listinha que você escreveu e planejar. Planejar durante a semana, distribuir durante a semana. Então, eu falo, Thaisa, que o próprio Deus, ele nos deu dicas fabulosas de gestão do tempo. E a primeira dica fabulosa que Deus nos deu foi quando ele criou o universo. Então, o que Deus fez? Ele fez a listinha dele, que ele queria criar o céu, o sol, o mar, a terra, os animais. Então, ele fez a listinha. Mas ele sendo Deus, ele podia, numa palavra de comando, ter criado tudo ao mesmo tempo. Mas Deus, ele planejou, ele distribuiu durante a semana. Por que ele fez isso? Porque ele queria nos ensinar que nós não conseguimos fazer tudo num dia só. A mulher, ela quer pegar a lista e quer fazer tudo num dia só. Então, nós precisamos distribuir durante a semana. Então, a gente tem que pegar lá 4 coisas, coloca na segunda, 5 coisas, coloca na terça, assim como Deus fez. Deus, ele foi distribuindo no 6º dia.
Ele fez a maior criação dele, que foi o homem e a mulher, né? O ser humano. E no sétimo dia Deus descansou. O próprio Deus nos ensinou sobre o descanso, que nós também precisamos planejar o nosso descanso. O tempo de parar, o tempo de realmente aliviar a mente. Então nós precisamos ter esse planejamento. Eu até trouxe aqui algo bem simples que eu imprimi ali, nem colorido foi preto e branco. Então quando a gente distribui durante a semana, meu marido escreveu aqui CEP, 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 ou seja, nós precisamos colocar em cada quadradinho do nosso planner, da nossa agenda, aquilo que precisa ser feito. Sim. Por quê? Mas também a gente não abarrotar a nossa agenda assim, hora por hora, né? A gente precisa saber que 60% da nossa rotina pode ser preenchida com o nosso planejamento. Sim. Mas 40% pode ficar para imprevistos. Então, porque imprevistos acontecem na vida de todo mundo, né? Então, assim, nessa hora, Carol, eu acho que vale muito do bom senso da gente saber aquilo que a gente consegue, né? Então, anotar ali o que realmente é possível, não colocar metas que você nunca atingiu, porque, na verdade, se você colocar algo que você não vai conseguir fazer, vai te gerar muito mais frustração do que a sensação de um dia que valeu a pena, um dia em que você conseguiu vencer, né? É verdade. E uma coisa, Thaisa, que a gente fala muito, às vezes a gente coloca essas metas muito altas, e aí a gente chama de fatiar o elefante, que são essas metas grandiosas. Como que a gente fatia o elefante? A gente pega pequenas ações que são possíveis durante o dia. Então a gente coloca, então eu quero, por exemplo, como eu falei aqui, um casamento extraordinário. Então eu pego pequenas ações diárias que eu posso ter para chegar com um casamento extraordinário. Então eu posso falar uma palavra de carinho, eu posso usar a comunicação assertiva, uma comunicação não violenta, eu posso reservar um tempinho para abraçar, para dançar com meu marido, eu posso reservar um dia da semana para colocar as crianças para dormirem mais cedo, para eu poder ter um momentinho especial com meu marido também. Eu falo que é melhor o pouco feito com regularidade do que o muito feito com inconstância. É melhor você ter esse momentozinho ali, mesmo que seja simples com seu marido, do que ficar esperando um jantar glamuroso para você ter um tempo de qualidade com seu marido. Ah, eu estou esperando ter um tempo para sair para jantar com meu marido. Mas pode ser que esse tempo ele não surja a princípio todas as semanas. Então é melhor o pouco feito com regularidade do que o muito feito de vez em quando, feito ali ocasionalmente. Então é melhor a gente ter constância em algumas coisas e a gente vai construindo uma história que é sólida, uma história que vale a pena. Então isso envolve até os relacionamentos com seus filhos também, né? Então gastar esse tempo diário fazendo coisas que vão gerar impacto no coração dos seus filhos, dos nossos filhos, né? Então, assim, você ter um lugar agendado, esse planejamento, ele faz toda a diferença. Eu falo que o que sem um quando é igual a um nunca. Como que é isso, né? Só mais se eu tenho algo para, né? Se não saiu do papel, é só mais um sonho. Isso, se não saiu do papel, se realmente eu não coloquei um quando, então a agenda te permite colocar um quando. E a gente também não conduz a nossa vida conforme a nossa vontade. Quando você tem algo planejado já, não fica aquela coisa, eu tô com vontade de fazer, eu faço, eu não tô com vontade, eu não faço. Né? Então a gente não é conduzida pelas nossas emoções, por eu estar com vontade ou não. A gente tem um planejamento e a gente faz porque a gente acredita que isso vai nos levar a viver uma vida plena, que vale a pena. Então a gente segue esse planejamento. E por fim, Thaís, a gente tem o A de ajustar. O que é esse ajustar do método Plena? É ajustar semanalmente os nossos melhores padrões. Então eu falo que
muitas vezes nós solenizamos somente um momento do ano para parar e pensar na vida, que é a virada do ano. Então as pessoas elas falam assim, quando o ano que vem eu vou emagrecer. O ano que vem eu vou ter um casamento melhor. O ano que vem eu vou dedicar mais tempo para os meus filhos. O ano que vem eu vou lembrar de todas as datas de aniversários das pessoas que eu amo. O ano que vem, então a gente fica protelando para o próximo ano. Mas o grande segredo é, ao invés de nós fazermos uma parada anual para pensar na vida e avaliar, a gente pode fazer 52 paradas anuais. Como assim? O nosso ano, ele tem 52 semanas. Então, nós precisamos parar, fazer um pit stop semanal para ajustar as nossas priorizações ideais, aquilo que é importante para a gente. Então, eu falo que durante a semana, às vezes o nosso foco, ele vai decrescendo, a gente vai perdendo o foco. Então, a gente planejou algumas coisas, mas durante a semana aquele foco vai decrescendo. A gente vai perdendo ali o foco. Então, aqui na minha casa, eu e meu marido, nós paramos todo sábado, meia hora. E nós paramos, analisamos como que foi a nossa semana e nós planejamos a próxima semana. Então, nós olhamos o que foi legal, o que não foi, o que pode ser ajustado, qual que é o casamento que eu quero ter na próxima semana, qual o relacionamento com os meus filhos eu posso ter na próxima semana. E aí a gente alinha a rota, eu falo que é pit stop, então eu alinho a rota e eu vou prosseguir mais uma semana. Então isso nos permite realizar os nossos sonhos, isso nos permite alinhar semanalmente aquilo que é importante pra gente e nos faz chegar no final do ano com sonhos realizados, com ideias alcançadas, né, com planejamentos conquistados. Então, isso tudo é fruto de ajustes. Então, nós precisamos semanalmente parar e ajustar a nossa vida espiritual. Às vezes não deu pra gente ter esse relacionamento com Deus durante a semana, né? E isso, então a gente pode fazer isso na próxima semana. E isso é maravilhoso. Então nós precisamos parar, ajustar, alinhar, para que a gente possa viver uma vida feliz, não uma vida que não tem problemas. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem desafios, todo mundo tem dias difíceis. Isso é comum, mas quando nós ajustamos, nós nos focamos mais e caminhamos na direção que são coerentes com os nossos valores. Porque o que traz tristeza e às vezes até angústia no coração das pessoas é porque às vezes as suas ações são incoerentes com os seus valores. Então, às vezes as nossas ações elas são incoerentes com aquilo que a gente considera que é importante. Quando nós planejamos, nós alinhamos as nossas ações com os nossos valores, com o nosso propósito, com aquilo que nós consideramos que é maravilhoso. Aí nós podemos ter uma vida plena, realmente uma vida que vale a pena, onde nós vamos caminhar com a porção de tempo ideal para cada área da nossa vida. Sim, e com certeza isso faz com que a gente chegue muito mais próximo, cada vez mais do nosso propósito. Porque quando você está com a sua vida alinhada aos seus valores e faz isso de uma forma inteligente, você alcançar o propósito é algo que é muito mais real. E o mais importante, não é algo que vai te estafar, não é algo que vai te trazer dor, né? Porque o propósito tem muito a ver com aquilo que Deus nos chamou para ser. E esse lugar, ele não pode ser um lugar de dor, né? Porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, é o melhor lugar que a gente possa estar. Então, se existe algo que pode nos ajudar a chegar nesse lugar com inteligência, por que não, né, não usar, não utilizar? Porque a verdade é que cada vez mais nós estamos vivendo em tempos onde as atividades elas só se acumulam e tantas outras coisas vêm trazendo pra gente, né? Todos os dias a gente recebe tantas informações, tantas novidades, tantas coisas acontecendo,
Mas, e principalmente aqui no mundo digital, onde a gente acaba consumindo, às vezes, coisas que a gente não precisa. E isso entra muito da distração, né? Que é aquilo que o método ensina, que é a gente tirar, podar aquilo que não vai nos preencher, aquilo que vai tirar a gente da nossa rota, como você disse, né? Então, eu vejo esse método exatamente como uma bússola, uma direção para que a gente chegue Amém. ao alvo que foi desejado e planejado para cada uma de nós. Então, isso é É muito lindo, verdade, Thaisa. e com algo muito simples, né? Então, eu tenho certeza que esse foi um método que realmente Deus deu para vocês e que presenteou, né? Porque isso é um presente para abençoar muitas outras Amém. pessoas, né? E de forma, Amém. muitas vezes, a gente fazendo coisas práticas, também são coisas espirituais, né? É A gente verdade. pode sim ser prático e ser uma pessoa espiritual. Então, eu quero agradecer muito você, viu, Carol, pela sua Ai, eu que disponibilidade, pela agradeço. tua paciência em nos ensinar, dar o teu tempo aqui, falar com tanta Ah, doçura aquilo que nós podemos, mulheres, entendemos, e você com tanta sensibilidade pôde captar, junto com teu esposo, o José Rafael, né? A gente sabe que um homem, ele precisa também de ter um olhar muito clínico para aquilo que a mulher precisa, né? Porque ele não são é dores, né? verdade. Apesar de muitas coisas serem parecidas quando se fala de gestão de tempo, mas a gente tem muitas outras atividades que muitas vezes eles não conseguem entender. Então, parabéns também para ele, vocês, Ai, Casal amém. Produtividade. Que Deus traga muitos outros métodos aí para abençoar outras pessoas, que esse livro possa chegar à mão de outras mulheres, porque de verdade é muito abençoador. Então, se você está aqui e Amém. não tem ainda o livro, corre lá no direct aqui, ó. Vocês vão, clica aqui em cima, tá o arroba da Carol e adquira o seu, porque eu tenho certeza que vai ser algo que vai te tirar de uma zona, às vezes, de não só de conforto, mas de estagnação. E a nossa vida ela é muito curta, a gente precisa administrar o nosso tempo com muita inteligência. Obrigada, Carol, viu? Foi Amém. Ai, ótimo. olha, Thaisa, eu quero também agradecer a você, né, por estar aqui e assim, com todo o meu coração. Eu creio que Deus, ele tem um propósito especial para a vida de cada uma das mulheres que estão aqui nos vendo, né? Eu quero deixar uma palavra que você é filha amada do É Pai, verdade. né? Você é uma mulher amada. Então, veja isso, que Deus, ele te criou e ele te fez com um plano especial. Uhum. Deus te fez para viver a plenitude daquilo que ele tem. Então, você, cada detalhe da sua vida, cada detalhe de tudo que você tem, seu temperamento, sua personalidade, o seu jeito de ser, ele foi feito por Deus para que você pudesse expressar a Cristo e viver tudo aquilo, a plenitude daquilo que ele sonhou para você. Então saiba que você é cheia de um Deus que é poderoso, que pode transformar qualquer área da sua vida, que pode liberar sobre você aquilo que está no coração dele. Deus realmente quer dar para você uma porção, um manancial de vida. Então, às vezes você pode falar, Carol, minha vida não está tão legal, tem as áreas da minha vida que não estão tão legais. Então, de tudo que eu falei aqui do método Plena, que ele é prático e efetivo em todas as áreas da sua vida, mas tem uma coisa que eu quero pedir para você reservar, que é essa tarefa de produção de ganho, que é esse tempo especial com esse paizinho que te ama, que é esse Deus tão gracioso e poderoso, que ama você, que quer te dar um tempo de vida, de manancial. Fecha os seus olhos. Sabe, quando você acordar, sabe o que eu faço? Na hora que eu desligo o despertador, eu já coloco uma música. E eu já fecho os meus olhos e me alimento daquilo que Deus pode me dar. E Ele, a mesma porção que Ele tem reservado para mim, para a Thaisa, Ele tem reservado para você também. Ele tem reservado essa porção de vida, uma porção de alegria, uma porção de alinhamento, uma porção de manancial. Deus tem isso para nós. Né? Então, realmente, que esse seja um dia onde você possa ouvir a voz de Deus e discernir aquilo que está no coração dele, para você viver em paz, com alegria, todos os dias da sua vida.
né? Então esse é o desejo do meu coração, que nós mulheres possamos ter esse relacionamento com o Pai e viver a plenitude, o método plena, de uma forma efetiva na dependência do Espírito de Deus. Obrigada, Thaisa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, os seus projetos, os sonhos que estão nascendo no seu coração, porque a Bíblia fala que Deus efetua em nós o querer e o realizar. E Ele tem gerado sonhos no seu coração. E esses sonhos, eles são sonhos que Ele mesmo tem gerado. E eu quero realmente declarar a bênção sem medida sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua filha, sobre o seu marido, sobre a sua família, que realmente vocês possam colher os frutos do amor e da graça e do favor de Deus. Amém. Um Carol, beijo grande. Foi um prazer te conhecer. Sobre a tua vida, sobre a tua casa também. E eu quero já Amém. de antemão te convidar aqui para mais um tempo, porque eu acho que uma live é muito curta para a gente falar sobre a riqueza que a gente tem aqui nesse livro e tantas outras coisas que eu tenho certeza que você pode acrescentar para nós. Viu? Amém, muito obrigada. amém. Se você está aqui com a gente, nós fazemos um mapa mental de todas as lives, então vai estar lá no meu canal do Telegram um resumo daquilo que a gente conversou aqui e também fica documentado lá algo que você pode consultar sempre que você quiser, porque foram muitas informações ricas aqui e que a gente precisa ter em mãos. Mas isso eu tenho certeza que vai ser só um gostinho para você correr e comprar o livro, tá bom? Então, se você não está ainda no meu canal do Telegram, tem ali no link da minha bio, corre lá, faça parte, porque a gente está sempre colocando materiais lá exclusivos e muito ricos, tá bom? Um grande beijo para cada um de vocês. Gente. Tenha uma ótima Obrigada, semana, uma semana produtiva e plena. Tchau. Amém. Deus abençoe vocês. Foi um prazer. Beijo. Beijo. Tchau.